Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna. E tu, na cruz, que é a Jesus, excelso mestre do bem, ele está me mensageiro do além. Chico Xavier, se estou de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, alma de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade do bem, falando seus ouvidos, a morte não existe. Ante o mal da selva que resiste, quem confia na felicidade não desiste. Em tua luz, lápis de luz, na fé e paz, e ama Jesus, a Jesus.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa casa, ao nosso lar. Sintam-se todos abraçados e abraçadas fraternalmente nessa manhã maravilhosa de domingo. Já fomos presenteados pela oportunidade de estarmos aqui, é claro, presenteados novamente pelas canções do nosso trio maravilhoso, né? E agora seremos presenteados pela prece e pela fala desta manhã, que vem lá de longe, vem lá da capital, e que está aqui presente conosco. Daqui a pouquinho eu já apresento a vocês. Reapresento para alguns, né? E apresento ineditamente para outros. Nós vamos convidar a todos os nossos amigos que nos acompanham ou acompanharão através das gravações, das exibições mais tardias deste momento, para que agora nós possamos nos concentrar na proposta desta manhã. Já vimos pela sintonia da casa que a proposta é maravilhosa, porque é uma proposta sempre de luz, é uma proposta sempre de acalento, é uma proposta de consolação, de amor, de esperança, porque é isso que a espiritualidade prepara para a gente, não é? Nos encontros desta semana maravilhosa, que foi sim uma semana diferenciada, já falaremos sobre, em virtude de homenagens que fazemos, não é? E nesta semana ao nosso querido Chico Xavier. Então nós vamos agora sintonizar com a espiritualidade amiga que aqui nos acompanha. Quem quiser e puder fechar os seus olhos e, como a gente sempre diz, abrirem seus corações, abrir a mente também para novos pensamentos, abrir o coração e a mente para esta nova oportunidade. Eu gosto muito de falar para mim mesma e aproveito a oportunidade para dividir com vocês o quanto nós somos distraídos, apressados, às vezes até confusos. Então que nós possamos neste momento nos atrair, contrário de distrair, nos atrair pelos pensamentos sublimes, pela paz que invade esse espaço. Que a nossa tela mental seja neste momento unicamente a mensagem, o semelhante tranquilo do Mestre Jesus. Que nós possamos descansar nesta certeza da providência divina que nunca falha, que nos socorre, nos acalenta, nos alicerça. E diante dessa tranquilidade, desse vínculo que estabelecemos com Jesus, com a espiritualidade amiga, façamos a nossa prece universal.
Passou muita água por baixo dessa ponte. Estamos juntos, sempre para sempre. E que assim seja para todos nós. E agora sim, nós vamos, antes de apresentar o nosso querido Marco, nós vamos lembrar, não é, que estamos hoje, simbolicamente, no último dia dessa semana maravilhosa, como eu já disse no início, foi diferenciada, que é a semana em homenagem ao nosso querido Chico Xavier. Maurício e suas companheiras maravilhosas tocaram pela manhã, né, no início aqui da nossa palestra, uma canção já em homenagem a Chico, tão brilhante canção, né, elaborada a ele. E hoje o Marco vem então coroar no último dia, né, dessas homenagens singelas que a USE, junto com todas as casas espíritas de Matão, promoveram durante esta semana. Desde o domingo passado, iniciando lá, né, Capucinã, e aí por todos os dias da semana, onde houveram, claro, palestras e homenagens, e hoje, então, à noite, né, ainda temos mais uma última apresentação no Allan Kardec, e aí finalizaremos esta semana maravilhosa. E hoje, o Marco Antônio Maiuri Miranda, que é lá da cidade de São Paulo, nascido e residente nesta cidade, que está conosco mais uma vez. O Marco é dirigente do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, que é na cidade de São Paulo mesmo, é formado em administração e atua profissionalmente, atualmente, como representante comercial. Nas suas vidas espíritas, é palestrante, atua também como médium, inclusive nos trabalhos de fluidoterapia. Sua mediunidade tem sido aplicada em auxílio aos que necessitam. Muita gratidão à sua família, ao Orson por essa organização, ao Marco, ao qual eu ofereço todo o espaço no momento, e hoje traz para nós o tema Bons Espíritas. Marco, por gentileza. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Depois eu vou para ali, né? Quando acabar. Beleza, obrigado. Muito bom dia a todos. Que Jesus
o Mestre amantíssimo ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Para nós é uma grande alegria falarmos aqui e principalmente participarmos da homenagem a Chico Xavier. Estavam comentando agora há pouco como faz falta o Chico, né? Faz muita falta. Mesmo quando ele estava velhinho, em sua residência, já não frequentava tanto o centro mais por questões físicas, ele dava segurança aos espíritas. Mas nós vamos falar hoje, a princípio, sobre os bons espíritas. É muito próprio, né? Porque nós vemos ali no Chico um exemplo de espírita e de médium. Todos nós conhecíamos Chico por sua mediunidade realmente magnífica. Uma mediunidade toda ela classificada ali em um livro dos médiuns em alto grau. Mas para nós que conhecemos Chico pessoalmente, ele encantava pela pessoa que era, pelas atitudes como ser humano, como espírito, e também a demonstração de como um espírita deve ser. Então todos nós temos como referência Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é maior que o Cristo, mas Chico Xavier, sendo um seguidor fiel do Cristo, sendo um trabalhador fiel e legítimo de Jesus, serve como exemplo também para nós espíritas ou nós médiuns. Bons Espíritas, capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala de uma maneira muito interessante. Logo no primeiro parágrafo já demonstra um desafio. O desafio é este: bons espíritas são o reflexo do item anterior. O item anterior, o homem de bem. O homem de bem tem tantas características que nós devemos buscar como espíritas, que trata-se de uma grande responsabilidade, porque o Espiritismo não cria privilégios para nós espíritas. O Espiritismo nos dá, sim, mais responsabilidades. Porque uma coisa é nós errarmos no conhecimento, outra coisa é nos equivocarmos no desconhecimento. Tem agravantes e tem atenuantes. Então, o conhecimento faz com que realmente nós tenhamos ali pontos de referência que nós devemos viver baseados nestes pontos, para enriquecer a nossa existência, para nós encontrarmos os caminhos da fraternidade, do amor, para sermos espíritas realmente capazes de ser aquilo que Kardec perguntou aos espíritos da codificação. Kardec questionou: que é o espírita? É aquele que empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Evidentemente, porque nós temos a informação de que hoje nós somos o resultado do nosso ontem e seremos amanhã aquilo que semearmos hoje. Lei de causa e efeito, reencarnação, que é o maior mecanismo evolutivo que existe. Então nós espíritas temos que caminhar com estas premissas, nos esforçarmos e vermos que nós estamos aqui na Terra realmente como uma grande escola com caráter de hospital. Todos nós aqui internados e matriculados para nos recuperarmos. Escola com caráter de hospital. E cá entre nós, que ninguém nos ouça, um sanatorinho de vez em quando, né? Certo? Então nós estamos aqui nos aprimorando, estamos aqui a cada nova existência, procurando encontrar através de atitudes novas,
um ser novo, através do raciocínio da própria fé, do raciocínio espiritual. Porque a doutrina espírita, sendo o cristianismo redivivo e a revelação que se apresenta com todas as características de uma revelação, nos leva ao progresso se nós observarmos os meandros realmente do conhecimento espírita. O espiritismo não deve ser visto de uma forma superficial. O espiritismo não deve ser entendido somente intelectualmente. Ele deve ser sentido. Então, essa tarefa, os bons espíritas, esse subtítulo, os bons espíritas, diz assim: o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva as características do item anterior, o homem de bem. Então, o homem de bem é uma pessoa que procura ser justa, procura ser fraterna, procura ser amorosa, afável e doce. Será que nós não estamos fazendo ao contrário em nossa existência? Estamos sendo afáveis e doces com nós mesmos e rígidos com o próximo? Talvez esse seja um dos motivos que é tão difícil para nós alcançar estes parâmetros de equilíbrio que o Evangelho nos propõe. Na verdade, nós temos que ser rígidos com nós mesmos e afáveis e doces com o próximo. Porque se nós olharmos o próximo com os olhos da fé, nós encontraremos na figura dos que nos cercam mensagens vivas para nosso aprimoramento, tanto para aqueles que nos beneficiam, quanto para aqueles que nos contrariam. Então, certa vez, um amigo espiritual, uma amiga espiritual nos disse assim: tanto aqueles que te beneficiam, quanto aqueles que te contrariam na existência, todos eles são seus professores. Então veja, o homem de bem sabe que os seus passos na terra, os caminhos que ele seguir, de acordo com o seu livre-arbítrio, será fundamental para o seu próprio destino. Tudo irá ter reflexos em sua própria existência. Então, podemos entender com isso que nós somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos as páginas da nossa existência e nós é que vamos realmente ler essas páginas seguidamente e gradativamente. O homem de bem é uma pessoa que sabe das suas imperfeições, sabe o que ele precisa fazer para bani-las, ele sabe realmente que a sua conduta na terra deve ser daquele servidor, ele tem alegria de servir. Nós sabemos que a maior felicidade é sempre de quem serve, não só o daquele que é servido. Então, o homem de bem tem muitas características. Estamos falando de Chico Xavier, que Chico tinha naturalmente em si. Naturalmente. Quem se aproximava de Chico Xavier, por exemplo, não sei se aqui algumas pessoas devem ter tido a visitar o Chico Xavier, estiverem em sua casa espírita, grupo espírita da prece, ali na cidade de Uberaba. Quando você se aproximava dele, você escorria lágrimas sem soluços. Você sentia a vibração daquele ser que é o apóstolo dos tempos modernos, que é um legítimo trabalhador do Cristo. Então, realmente, Chico Xavier ele tinha as características não só mediúnicas, mas também de uma irradiação de um amor verdadeiro. Ele veio demonstrar para nós como nós espíritas devemos conduzir a nossa existência. Muitas pessoas que compreendem o espiritismo compreendem de uma forma um pouco dura, compreendem de uma forma um pouco voltada à sua própria personalidade
usa o personalismo e não entende a parte principal do Espiritismo é mostrar que nós todos temos muito o que aprender. Nós todos temos muito o que acrescentar em nossa existência, bastando o nosso esforço. Então, por exemplo, darei um exemplo. Quando você vai participar de uma tarefa, quando você participa de uma tarefa, por exemplo, de fraternidade, quando você procura participar de uma tarefa de caridade ou de mediunidade, tem que entender que pode ser a primeira encarnação que você está fazendo isso. Tem que se agradecer muito a Deus pela oportunidade. A oportunidade de nós estarmos frente a frente com o Consolador prometido por Jesus. Porque sabemos que a doutrina espírita é uma promessa do Cristo e é fácil dizer o Espiritismo pertence a Jesus. O Espiritismo não foi criado para ser visto somente intelectualmente pelas pessoas. Tanto é que nesse capítulo Bons Espíritas diz assim, tem pessoas bem aculturadas que não entendem o Espiritismo. E tem pessoas que não têm tanta cultura que compreendem rapidamente. Nós vemos tanto isso por aí, não é? Então, vemos também que Kardec, com a sua abordagem sempre sincera, de uma didática maravilhosa, ele pergunta assim, ele comenta no capítulo, então, será que o Espiritismo, devido a essas variações, uns entendem, outros não entendem? Será que existe alguma falha de explicação na doutrina espírita? E os espíritos respondem, não existe falhas de comunicação, existe falhas nos entendimentos variados das pessoas. Então o Espiritismo não tem alegorias, ele fala de uma forma clara, a vida espiritual que se estende muito além da matéria. E que todos nós estamos mergulhados nas leis do Criador, como peixes em um oceano, e compartilhando estas leis de uma justiça perfeita, de um amor infinito, para as nossas compreensões. Lá diz um fato muito importante também, que os bons espíritas são aqueles que compreendem a lei de justiça, amor e caridade, e aqueles que compreendem também a importância do Evangelho e do Espiritismo como um todo. Mas eles falam também dos maus espíritas. Os maus espíritas são aqueles que se apegam somente a fenômenos. E lá diz uma frase muito boa, diz assim, o Evangelho lhes dá sono. É monótono, e eles recusam o Evangelho, não entendendo que o Evangelho está diretamente ligado à evolução de todos nós, diretamente ligado. Porque sem o Evangelho nós não temos as bases morais seguras para a boa compreensão do que precisamos fazer em nossa existência. Então o Evangelho é uma verdadeira medicação sossegando as nossas chagas morais. É muito importante o Evangelho, porque o Evangelho permite que nós tenhamos uma vida mais plena e enxerguemos realmente uma estrada muito maravilhosa que nos levará aos horizontes da luz, porque modificando o nosso ser, modificando nossos pensamentos, nossos sentimentos, e por consequências nossas atitudes, nessa sequência, nossa vida como espíritos eternos que são, aproveitaremos bem as lições dadas por esta revelação que é a doutrina espírita. Características de uma revelação, nós sabemos, a revelação tem o seu compromisso com a verdade. Toda revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. As revelações têm o seu caráter universalista. Então é isso que dá realmente segurança à mensagem espírita.
caráter universalista. Não foi através de um médium, não foi somente em um lugar, mas é uma verdade que abrange toda a humanidade em todas as épocas da humanidade. Então, quando falou dos maus espíritas, falou assim: invariavelmente, esses que se apegam aos fenômenos, eles abandonam a tarefa e se apegam àqueles que compartilham das suas fraquezas. Nós vemos muito isso por aí, não? Tem muitas pessoas tentando reinventar o espiritismo. Tem muitas pessoas tentando mostrar uma nova, dizem que é um espiritismo atualizado, mas isso é um engano muito grande, porque o espiritismo não foi seguido ainda, não foi aprofundado, e quando nós estudamos o espiritismo realmente de uma maneira profunda, quando nós nos aprofundamos nos estudos doutrinários, nós vamos perceber um fenômeno muito importante. Quanto ainda falta para nós aprender? Quantas informações ainda aparecem? Você pode ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos agora, daqui a uns anos lê de novo o Livro dos Espíritos, vai perceber quantas informações passou despercebido. Muito nas entrelinhas, porque você já começa a ter um pouco mais de vivência, você começa a ter um pouco mais de maturidade, e você começa também a enxergar as lições dadas pela doutrina espírita de uma maneira diferente, mais aprimorada, mais aprofundada. Então isso é muito importante, o estudo espírita. Hoje em dia só não estuda quem não quer. Tem todas as facilidades para entender o espiritismo. As casas espíritas têm cursos. No passado recente, não é um passado muito distante, só se fazia cursos nas federações. Hoje, todas as casas têm cursos. Tem audiobook, tem audiolivro, tem na internet. Tem tanta facilidade de se compreender a doutrina espírita hoje em dia. E nós temos que realmente estudar, porque o estudo é a segurança do espírita. Chico Xavier era visto sempre lendo o Livro dos Espíritos. Perguntavam por quê, ele dizia: para estudar. Ele estudava o Livro dos Espíritos. Então, vejam bem, nós estamos diante de um missionário, mas nós espíritas comuns, vamos dizer assim, não precisamos, não é que nós temos que nos tornar missionários, mas nós precisamos cumprir realmente o que a doutrina espírita propõe. A doutrina nos vincula à caridade, por exemplo. Os espíritos disseram: fora da caridade não há salvação. Mas a caridade é tão ampla, a caridade é tão abrangente, muito abrangente demais. Pode ser a caridade emergencial, de dar o cobertor, dar o alimento, dar o remédio, como pode ser também a caridade da prece silenciosa. Você educar bem os seus filhos dentro de uma realidade para que eles não caiam em ilusões. Você está sendo caridoso com aquele espírito que está sob sua tutela. Você respeitar os seus pais. Você está sendo caridoso com aqueles espíritos que proporcionaram sua encarnação. Você tratar os amigos com afabilidade e doçura. Você está sendo caridoso com aqueles que estão te acompanhando na reencarnação. Tantas questões. E ser caridoso com aqueles que te contrariam, com aqueles que te perseguem, fazendo vibrações de amor, de compreensão e de perdão. Veja como é abrangente a caridade, não é? Muito abrangente mesmo. Desta forma, nós pensamos muito em Chico Xavier, quando falamos a respeito da caridade. Ele fazia muita caridade, caridade natural. Era muito simples vê-lo praticar a caridade e ensinar para os espíritas praticar a caridade. As pessoas chegavam lá, no grupo da prece, uma casinha simples,
de chão batido, de teto sem forro, de bancos de madeira, e encontrava aquele verdadeiro missionário ali trabalhando. Vocês sabem que as reuniões mediúnicas de Chico Xavier, no tempo que ele estava bastante ativo, as reuniões começavam às 7 da noite e varavam a madrugada fora. E quando ele recebia ele recebia as cartas consoladoras e as mensagens dos benfeitores espirituais, era de segunda, sexta e sábado. De sexta para sábado ele praticamente emendava. Eu tive a oportunidade de conhecer o Candinho, que era o barbeiro de Chico Xavier, que fazia as perucas que ele usava também, penteava as perucas que ele usava. O Candinho disse que de sexta para sábado ele não dormia, ele descansava um pouco, umas 2 horas, de paletó mesmo, e já emendava com outra reunião no sábado de manhã. Era muito difícil acompanhar um missionário, não é? Porque ele estava sempre sorrindo, sempre bem, sempre feliz. E quando ele terminava a psicografia mecânica, não é? Uma psicografia mecânica, ele despertava do transe mediúnico como se estivesse tirando um sono, um cochilo, feliz e contente, as pessoas quase desencarnando de sono, e ele estava lá firme, não é? Trabalhando e trabalhando. Segunda e quinta ele recebia mensagens dos livros também à noite. Quarta-feira ele participava de uma desobsessão na casa espírita. Só descansava mesmo domingo à noite. Mas realmente a tarefa de Chico era muito, muito grande mesmo. Eu vou contar um caso aqui que muitas pessoas devem conhecer esse caso de Chico Xavier, que quando ele morava ainda em Pedro Leopoldo, ele visitava as famílias em bairros muito carentes, não é? Ele visitava as famílias e lá ele levava o evangelho, ele levava alguns donativos, ele conversava, abraçava as famílias. Em morros, em lugares muito complicados de ir, ele ia com as caravanas, não é? Dos frequentadores, que nunca sonharam em entrar num lugar assim, mas com Chico Xavier entravam. Ele era recebido com festa pelos moradores ali, não é? E ele visitava as famílias, ele visitou também uma moça chamada Valéria. Valéria era uma moça hemiplégica e muda. E ele visitava Valéria com muita alegria, conhecia Valéria, levava até uns doces para ela, que ela gostava de doces, não é? E Valéria um dia pegou uma pneumonia, uma gripe pneumônica muito forte. E Chico Xavier ficou muito preocupado, conversou com a mãe disse assim, olha, ela já está medicada. Os médicos vieram aqui, deram antibióticos, mas falaram que a situação dela não era muito favorável, porque ela vivia acamada, né? Vocês sabem que a pessoa acamada, ela acumula muito líquido no pulmão, né? Nos pulmões. É muito mais fácil uma doença infecciosa, né? E ela estava lá com a gripe pneumônica e Chico disse assim, então nós vamos passar a visitá-la todos os dias, fazendo a vibração, dando passe, assim por diante. Aí chegou uma época, a pneumonia se agravou, e Chico falou assim, foi perto de Valéria e falou assim, Valéria, fala o nome de Jesus. Jesus passou por tantos os lugares, Jesus curou tantas pessoas, tente falar o nome de Jesus. Ela fazia um esforço muito grande, não conseguia. Aí Chico, que sabia a importância de pensar em Jesus, de falar o seu nome, insistiu um pouco com Valéria. Valéria, tente falar o nome de Jesus. Ela se esforçava, não conseguia. Valéria, tente se concentrar. Fale o nome de Jesus. Aí ela falou assim, Zozuzo.
Zozuzo, falou do nome do jeito dela, não é? Certo? Muito bem. Aí, no dia seguinte, todos ficaram muito felizes mesmo. E Chico disse para a mãe assim, olha que beleza, Valéria falou o nome de Jesus. Se Deus quiser, ela vai melhorar logo. No dia seguinte, Valéria desencarnou. Desencarnou, ficaram muito tristes, muito pesarosos, porque era uma pessoa muito querida. Ela não conseguia se manifestar muito, mas ela tinha gestos de amor muito bonitos. E lamentaram muito, e Valéria desencarnou. Aí, passados anos, Chico foi para Uberaba. Foi para Uberaba para dar prosseguimento às suas tarefas. Isso se passou em Pedro Leopoldo. Depois ele foi para Uberaba. Chegando em Uberaba, em 1976, o Chico teve um infarte. Ele teve um infarto e ficou acamado aproximadamente um mês. O médico falou para ele, você não pode fazer esforço, você não pode ter contato com as pessoas, você tem que ficar em silêncio. Não consigo te internar porque você vai tumultuar o ambiente do hospital. Então vai ter que ser em casa mesmo. E ele ficou em casa, obedeceu direitinho, tomava os remédios. E tinha uma senhora que cuidava dele, Dona Dinorá. Ele falou para a Dona Dinorá assim, Dona Dinorá, se a senhora me ver falando com alguém, a senhora não se preocupe. É algum espírito que está me visitando. Dona Dinorá ficou meio apavorada, mas depois ela se acostumou, né? Então viu espíritos de vários lugares, vários amigos de Pedro Leopoldo mesmo, de Uberaba, falar com Chico ali, à beira do leito, né? Que ele estava acamado. E um dia ele recebeu a visita de uma moça muito bonita, um espírito de uma moça muito bonita, irradiante, com uma aura luminescente. E ela falou assim, ele falou assim para ela, bom dia, minha irmã, como é seu nome? Aí o espírito disse para ela assim, eu não vou falar o meu nome. Mas aí o Chico insistiu um pouco, falou assim, procure falar o nome da família, porque se você falar o nome da família, pode ser que eu reconheça. E o espírito disse assim, não vou falar também o nome da família, eu sou uma das suas amizades de Pedro Leopoldo. Chico insistiu um pouco, ela não falou o nome. E aí ela disse assim para ele, eu vou falar um nome só. Quando eu falar esse nome, você vai reconhecer quem eu sou. Ela falou assim para ele, Zozuzo. Era Valéria. Era Valéria. Valéria colocou as mãos então em seu peito e as dores da angina desapareceram. Então, o nome de Jesus é muito grande. Quando nós pensamos em Jesus, pelo entendimento espírita, então, nesse vale, você vai entender Jesus como aquele ser cósmico, como aquele irmão mais perfeito que já pisou a terra, para nos ser o nosso modelo e guia. Então, ser espírita, antes de mais nada, é ser amante da verdade, amante da ética, amante dos bons costumes e entender realmente que a verdade paira no ar, bastando que nós nos sintonizemos com ela. Então, ser espírita, ser um bom espírita, não é somente compreender Deus como inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Não é você entender a reencarnação como o maior mecanismo evolutivo que existe. Não é só compreender a imortalidade, tudo que existe a respeito da imortalidade. É você também ter atitudes novas. Por isso que os espíritos falaram que o bom espírita é um reflexo do item anterior, o homem de bem. Então nós temos que procurar sermos homens de bem, sermos pessoas que progridem pelo sentimento, que amam profundamente, que
trabalhem os seus equívocos da alma, porque quem vai afastar os equívocos de nós somos nós mesmos. Os espíritos ajudam? Sem dúvida ajudam. Kardec mesmo falou isso através dos espíritos da codificação, que os espíritos atuam em nossa existência mais do que nós imaginamos. E como mães zelosas, pais zelosos, eles nos amparam na marcha evolutiva, nos passos que nós estamos dando em nossa encarnação. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, nós é que temos que fazer o esforço necessário para a modificação de nós mesmos. Nós vamos aguardar alguns minutinhos. Nosso querido Marco terá um momento extremamente aqui, né? Também com a sua oportunidade de transmissão e psicografia, com sua esposa. Nós permaneceremos em silêncio e prece para que ele seja também amparado neste momento.
aos irmãos espíritas, nosso abraço fraterno. Bendita a luz consoladora, renova as esperanças em matizes de consolação. Mantenham-se firmes no ideal, aprofundem o conhecimento em seu ser, principalmente nesta época de tantos desmandos. Rogamos a Jesus que não esmoreçam, permaneçam com a fé viva, este verdadeiro achote ante as noites escuras desses tempos. Dia virá que a luz surgirá com a esperança ardente por entre as brumas espessas. Confiança, confiança. Deus, nosso Pai, ampara todos os seus próprios, dentro de seus próprios limites. Tarefeiros da última hora, coragem e resignação, sejam o exemplo bendito de compreensão perante as vicissitudes, que são os instrumentos benditos da justiça divina. Força e fé, do amigo de sempre, Leocádio José Correia. Talvez muitos não conheçam o Leocádio, se você puder fazer um comentário sobre ele. Nosso querido amigo que se comunicou, eu sou o Dr. Leocádio, é um médico espírita brasileiro que se encarnou no começo do século XX, aos 38 anos. É um espírito muito interessante estar presente e participar dos passos também conosco aqui. Obrigado a todos. Antes que nós caminhemos para o passe, vou pedir alguns minutinhos, com certeza tudo dará tempo aí, não é? Nós vamos, depois da gratidão por esse momento tão maravilhoso que nós já pré-anunciamos, gratidão à espiritualidade amiga, que através do nosso querido irmão Mar trouxe essa mensagem tão sublime na sua fala, assim como na leitura dessa psicografia. Gratidão por essa oportunidade que nós temos, que esta casa tem, né, de receber a todos vocês esse apoio da espiritualidade, e que essa mensagem caminhe conosco, que essas histórias de Chico, que são reais, como nosso irmão disse, nos edifiquem, assim como na proposta da transcrição aqui feita pelo querido irmão. Gratidão, gratidão à sua esposa, à sua vida. E nós vamos então fazer rapidamente um sorteio de algumas obras para que vocês saiam presenteados. Na verdade, vocês não escolherão os livros, serão escolhidos por eles. Alguns livros são da casa, nós temos aqui 8, temos também este presente da USE, Chico, Diálogos e Recordações, pelo Carlos Alberto Braga Costa, pela editora Clarim, um dos presentes. Quem for escolhido pelo livro, não é? Vai ser assim como todas as obras que aqui estão. Eu vou pedir um auxílio do nosso querido Marco, para nos falar aos poucos 8 números, de 1 a 170, são os que estão. Vocês fiquem atentos,
ao marcador de livros que vocês receberam, atrás tem um número. Número, Marcos. Número 10. Número 10 está aqui. Márcio está entregando. Está. Sim. Número 100. 97. 97. Aqui. Só a distância aí para levar. 70. Número 70 está? Sim. 48. 48. Também. 33. 33. Pertinho ali. 29. 29. Acho que 29, não? Número 7. 7. Sim. E mais um. 11. Está aqui também. Ótimo. Aqui, vamos. 11. Ah, tem mais um? Desculpa. 45. 45. Está? Sim. Lá atrás, 45. Muito bem. Ótima leitura a todos. E antes que nós terminemos, temos um momento especial nesse fechamento, não é? Dessa semana especial, que ainda termina à noite, mas que hoje já é considerado o último dia de homenagens ao nosso querido Chico, a Semana Chico Xavier, organizada então pela USE e também por todas as casas espíritas. Nós temos a entrega, não é? De uma placa importante, um carinho especial, né? E nós gostaríamos de convidar a estarem aqui nossa querida Rose Silveira, que está aqui representando a USE também do Centro Espírita Serã, a Fátima e o que também representa o Centro Espírita Clarim e a USE. Gostaria de pedir também ao Ailton ou ao Paulo, por gentileza, ou os dois, se possível, que estivessem aqui à frente, para que nós façamos então a entrega deste símbolo, na verdade, mas que traz grandes recordações desse momento tão importante ao nosso querido Marco. Por gentileza, Marco. Orson, por gentileza também, fazendo parte desse momento, organizador, palestrante, escritor, e que propicia para nós todos esses momentos maravilhosos. Paulo, então nós faremos agora a entrega. Então, Paulo, por gentileza, a entrega da placa simbólica aí, né, de gratidão ao nosso querido Marco, nessa semana tão importante. Vocês podem juntar um pouquinho aí para fora. Muito obrigada. Nós faremos então a nossa prece cantada, encerrando este momento e abrindo daqui a alguns minutos o espaço para os passes. Serão aqui ao lado para quem está vindo aqui pela primeira vez. Que nós tenhamos todos um excelente domingo, uma excelente semana, que seja tão excelente quanto esse começo de manhã tão maravilhoso. Que assim seja. Seja bem o teu Deus, que te leve ao domínio superior, onde a ansiedade fuge do amor,
cante a bondade eterna de Jesus. Fraternidade é a benção do Senhor, que dá pão ao faminto e veste os nus, mão generosa e amiga que conduz, remédio